uma forte salva de palmas para Jesus. Bem forte. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está. Aponta para si. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Palmas para o nosso Deus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Que a paz de Cristo preencha as lacunas no seu coração. Cumprimenta seu irmão, paz de Cristo, paz de Cristo, paz. Sai do seu lugar, cumprimenta seu irmão aí, dá a paz para ele. Hoje tem pouca gente na igreja hoje. O que aconteceu com o povo, meu Deus, tem misericórdia. Mas o Senhor está aqui e eu agradeço a Deus por vocês terem vindo. Se não fosse Jesus, o que seria de nós, né? Amém? Amém? Ó, hoje é um dia especial, dia de nós estarmos com nossas mamães. E é você que está aqui na igreja, você veio homenagear a sua mãe celestial, a sua mãe espiritual. Amém? Está de parabéns. Para que as coisas vão bem, a gente tem que se portar primeiro com Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas serão. Diga assim seja. Diga amém. Amém. Diga bom Jesus. Nós te pedimos a sua mão poderosa em nossas vidas. Diga, Senhor, que haja um entendimento espiritual, que haja fé, que haja libertação neste lugar, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas. Vamos cantar duas canções espiritual. Põe a mão no coração. A Ivanete pediu para mim cantar uma canção. Eu acho que eu vou tentar. Amém, gente? Fala, teu sangue derramado lá na cruz por mim não foi em vão. Vida para mim, vitorioso, então eu me tornei. Foi por causa do amor do Pai por mim. Amor por mim, derramado lá na cruz, por mim não foi. O sangue derramado lá na cruz, por mim não foi em vão. Vida pra mim, vitorioso então eu me tornei. Vitorioso então eu me tornei. Foi por causa do amor
minha voz, vida pra mim, vida pra mim. Vitorioso então eu me tornei, vitorioso então eu me tornei. É por causa do amor do Pai por mim, amor por mim, derramado pelo Pai. Foi amor que veio do céu, foi amor que veio do céu. Diga, amor por mim, derramado pelo Pai. Foi o amor que veio do céu, foi o amor que veio do céu. O amor se chama Jesus, Jesus, Jesus. Foi o amor que veio do céu, Jesus. Diga, oh meu Jesus, Jesus. Foi o amor que veio do céu. Palmas pro amor que veio do céu. Amém? O amor é Jesus, sem Ele não dá. Diga amém. Fala, Senhor, eu te peço, manifesta o seu Espírito no nosso meio. Fala, Espírito Santo, que haja luz. Espírito Santo, que haja paz. Espírito Santo, que haja saúde na minha vida. Espírito Santo, que haja prosperidade. Eu te peço, agradecendo com louvor. Canta assim, ó. Uma coisa peço ao Senhor, eu a buscarei, que meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Uma coisa peço ao Senhor, uma coisa peço ao Senhor, e eu a buscarei, que meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Levante as suas mãos ao céu, Senhor. Sua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Segura na mão do seu irmão. Uma coisa peço ao Senhor, eu a buscarei, que meus pés estejam
Está escrito em Romanos capítulo 4, verso 17. Romanos 4, 17. Que Deus chama as coisas que não são. Escuta isso. Nós somos a imagem do cachorro? A imagem de Deus. Deus nos fez a sua imagem e a sua. Deus chama as coisas que não existem como se já existissem. Deus chama as coisas que não existem como se já existissem. A terra era sem forma e vazia. Que haja luz e houve. Amém? Chama as coisas que não existem como se já existissem. Diga graça. Chama as coisas que não é
como se ela já fosse. Amém? Em vez de você falar para o marido: seu cachaceiro, tu vai morrer, praga. Ainda joga praga, né? Vai morrer. Não, você vai falar: tu vai viver, porque Deus está com você, Deus vai te tirar dessa. Bom Jesus, o Espírito Santo fará isso. Diga graças a Deus. Ele está sem forma e está vazio. Aí o Espírito Santo vai fazer. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Mas você tem que falar. Tu tem que falar. Não dê, se Deus quiser. Não, lógico que Deus quer. E tu quer? Então fala. Amém? A palavra tem poder. Está escrito em Provérbios 18, 21, que o poder da vida e da morte está na língua. Você não conhece o poder, você fica só jogando morte em cima dos outros. Você está achando que feiticeiro é só aquele que se de macumba? Ou se de vela de macumba? Feiticeiro é aquele que joga praga, que deseja o mal. Esse é o verdadeiro feiticeiro, que deseja o mal para o próximo. E pega, viu? Pega. A palavra tem poder. Amém? Então não seja um feiticeiro, seja um abençoador. Abençoa a pessoa. Se eu não posso te abençoar, não vou te tomar de jeito nenhum. Porque o que eu desejo para tu, meu filho, eu sei disso, eu entendo do poder da espiritualidade, o poder de Deus, o poder divino. O que você planta, colhe. Você planta para os outros e colhe para tudo. Amém? Então, a terra é sem forma e vazia. Deus diz que haja luz, que haja firmamento, que haja separação das águas. Tudo Deus disse primeiro, para depois ocorrer. Começa a falar primeiro: meu filho é um doutor, meu filho é um advogado. Em vez de chamar ele de burro, jumento, não, meu filho é uma bênção. Amém? Mesmo que ainda não seja, a palavra tem. Você está chamando as coisas que não existem para passar a existir. Então, Romanos 4,17. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, Deus chama as coisas que não existem como se já existissem. Por isso que Deus tem misericórdia com o ladrão. Por isso que Deus tem misericórdia com o assassino. Porque lá na frente Deus sabe que ele vai se arrepender. Vamos aplaudir Jesus. Deus já sabe. Nós, como temos o olho, o globo ocular limitado, a gente não consegue ver. Mas podemos usar o poder. A língua já deu certo. Já estou curada. Amém? Amém? O médico falou que não tem mais jeito, pai. Mas tem jeito sim. Eu tenho o Espírito Santo, velho. Ele tudo pode. O anjo Gabriel apareceu para a Virgem Maria. Ave Maria, o que está dentro de você aí é de Deus. Mas como que vai acontecer isso se eu não sou virgem? O Espírito Santo fala. Lá estava vazio. Quem entrou lá e colocou a semente? Vamos aplaudir o Espírito Santo. Espírito Santo. Ele operou. Jesus morreu na cruz. Com 3 dias ele ressuscitou. Quem você acha que ressuscitou Jesus? Vamos aplaudir o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que trouxe Jesus de volta no corpo dele. O Espírito Santo pode todas as coisas. E antes de acontecer, Jesus falou: eu vou morrer, mas no 3º dia a palavra tem poder. Jesus, sabendo disso, falou: olha, eu vou morrer, mas não fica triste não, galera. Ei, não fique triste não. No 3º dia eu hei de ressuscitar. Vamos aplaudir Jesus. Espírito Santo. Não é só você invocar ele. Agora eu fico invocando um Satanás, um demônio, um capeta. Não, invoca o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não posso não, mas o Senhor pode. Diga assim seja. Chama as coisas que não são como se fossem. Chama as coisas que não existem como se já existem. Pega sua carteira de trabalho e aqui está registrado um emprego para ganhar 10 mil reais por mês. Se você falar com fé, acontece. Se você falar com duvidando, porque você vai pensar que é incapaz, mas você é incapaz, mas ele é capaz. Quem é que é capaz? É só Deus. É ele que te capacita. Se você for olhar para você, você vai ter limitações no plural. Mas olha para o Espírito Santo.
Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Aquele que crê. Fala com Deus. Padre, eu quero trabalhar naquela empresa lá, ó. Já se veja lá. Que haja minha ficha técnica lá, registrada, amém? O milagre é gerado. Demora um tempo, mas acontece. Diga graças a Deus. É igual a criança, a Karen está grávida de gêmeos. Ela engravidou ontem? Não. Tem quantos meses? Já não sei. Né? Vocês estão entendendo? E para gerar essas crianças, falta mais 3. Tem que ter pá. Se dependesse dela, já estava no corpo. Não é verdade? Então tem que ter pá. O milagre é gerado. Creia. Só creia. Espera o seu. Mas parece que não está acontecendo nada, padre. Ainda vai com a cara de dor, né? Oh, meu Deus. É isso que o diabo quer que você pense. Que não está acontecendo? Mas está acontecendo, sim. O milagre está sendo gerado. Que haja luz. Amém? Diga assim seja. Coloca a mão no seu coração. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração quer ouvir. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Declare pra ele bem forte. Eu não vou parar, gastarei minha vida. Feche os seus olhos, você está cantando para Deus, não é para o padre não. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou meu coração. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Diz pra ele que você não vai parar. Eu não vou parar, gastarei minha vida. Cantarando comigo, fecha os olhos. Deixa o fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não quero descanso. Mais forte, existe um fogo cerrado em meu peito. Existe um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não quero. É o fogo do Espírito Santo. Aí ele chamou assim. Existe um fogo. Levante as suas mãos. Que não me dá descanso. Que não me dá descanso. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Queima, queima, queima. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Queima, 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 queima. Inveja do mundo. Deixa queimar. Os vícios. Deixa queimar. A depressão. Deixa queimar. O ódio. Queima, queima, queima. Dá uma salva de palmas para Jesus. Pai nosso. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Podemos assentar. Amém. Glória a Deus. Hoje é dia das mamas. Vamos fazer uma oração especial para as mamães. As mamães do nosso dia a dia. Eu, por exemplo, tenho um monte de mãe. Bastante mãe. Vamos beber aguinha? Você quer tomar uma água? Vamos passar nos colaboradores. Isso, com fé no seu coração. Alegria. Quem vai almoçar com a sua mãe hoje? Vai almoçar? Vai ou não? E o padre, eu gostaria muito de almoçar com a minha mãe, mas ela está tão longe. Lá em Uberlândia. Só se eu tivesse um jatinho, né? Lá eu Hã? É. Vou almoçar com meu pai. Amém, gente? Então tá bom, Meu pai espiritual. Meu pai eterno. É o pai do céu. Vou almoçar com ele hoje. Quer dizer, eu almoço todo dia, né? Graças a Deus. Vamos tomar da água. Você vai ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus está. Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 1. Eu vim para escutar suas palavras. Suas palavras de amor. Eu gosto de escutar. Eu gosto de escutar suas palavras. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 1, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. O capítulo é 1 e o versículo, a gente vai ler do verso 26. Verso 26, São Lucas capítulo 1. São Lucas capítulo 1, verso 26. Coloca o celular por enquanto no silencioso. Daqui a pouquinho você tira ele do silencioso. Para não atrapalhar a mensagem de hoje. É rapidinho. Hoje a mensagem é curta e não é longa, mesmo porque nós temos vocês, a maioria, né? Vai almoçar. Um compromisso de almoço. E eu quero que você esteja lá nesse compromisso fraternal. Amém? Você que vai passar com a mamãe, que alegria, que satisfação. Aproveita bem. Aproveita. Porque mãe só tem uma. Não, mãe? Aproveita bem. Aproveita esses momentos juntos. Lá no céu é o dia que será para sempre. Então lá no céu nós vamos ter a mamãe direto. A mamãe vai estar todo dia conosco. Lucas capítulo 1, posso ler? Verso 25, preste atenção, tá? 26, perdão, verso 26, São Lucas 1, 26. Não conversa não vai no banheiro, não bebe água agora, não fica andando na igreja, preste atenção, para Deus te abençoar, e a gente ser muito breve. No verso 26 está escrito assim, ó: e no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Amém? Às vezes a sua versão não está igual à minha, mas quer dizer a mesma coisa. A minha versão aqui é atualizada, é uma língua mais atual. Amém, gente? É mais fácil de compreender. Fala assim: Senhor Jesus, eu te peço, pelo poder do Espírito Santo, que haja
entendimento na minha vida espiritual. Jesus falou que o povo escuta, mas não ouve, vê, mas não enxerga. O que será que ele quer dizer? Que as pessoas não entendem. Amém, gente? Então você tem que buscar entender. E quem vai te dar esse entendimento é o Espírito Santo. Gente, tudo se resume no Espírito Santo. Você vai entender aqui, ó, o anjo veio para a Virgem Maria. Mas quem que mandou o anjo? Não, aqui tem um que mandou o anjo, não foi o Espírito Santo. É Deus. É Deus. Fala Deus. Vamos ler o 26? Escuta, para você entender, senão você vai passar batido. E no 6º mês, por que está falando 6º mês? Aqui está falando que a Isabel, a prima de Maria, ela já estava com 6 meses de gravidez. E no 6º mês da gravidez de Isabel, no 6º mês da gravidez, 6º mês, o anjo do Senhor foi enviado por Deus à Virgem Maria. Escuta isso, verso 26. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por... Está escrito Deus, hein? Está escrito Deus? Está escrito Deus? Vocês estão vendo aí? O anjo foi enviado por quem? Deus. Tem gente que pede para o anjo fazer um milagre e o anjo não vai fazer. Por quê? Quem tem que mandar? Deus. O anjo não obedece a mim, ele obedece a Deus. Diga amém. Não está escrito Salmo 91, 11? E dará ordens aos anjos ao seu respeito. Se você ler Salmo 91, no verso 11 está escrito isso. E ele dará ordem aos anjos ao seu respeito, para te guardar em todos os teus. Quem vai dar ordem para o anjo em seu favor? Amém? Por isso que tem gente que acende vela para o anjo e não acontece, porque ela não sabe disso. O anjo obedece a Deus. Deus mandou, o anjo vai. Quem está entendendo? Aqui o anjo deu ordem para Gabriel: vai lá, conversa com a Virgem. Diga graças a Deus. O anjo falou para ele: vai lá, meu filho, anuncia para ela lá. Escuta. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia. Essa cidade da Galiléia é o interior. Vamos dizer que Jerusalém era a capital, e é, amém? Galiléia era o estado vizinho. Quem está entendendo? Vamos dizer que você mora aqui em São Paulo, mas você é lá do Piauí. Não é outro estado? Sim ou não? Então, os galileus eram os roceiros. Os galileus eram o povo do interior. Os galileus eram aquela pessoa que não tinha cultura, que não tinha estudo, que não tinha conhecimento. Amém, gente? Era o povo menos, era o povo mais desprezado, era o povo que mais sofria. Então o anjo foi lá para Galiléia, uma cidade chamada Nazaré. Verso 27. O que ele foi fazer lá? Para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então está dizendo aqui, ó, que o anjo foi ordenado, Deus ordenou que o anjo fosse anunciar, que o anjo fosse dar um recado para Maria, a virgem despojada. O que é despojada? Ela estava noiva, para você entender, amém? Ela tinha um noivo. Hoje o noivado não é igual antes. Antes não podia nem pegar na mão, não podia, amém, gente? Noivava-se com uma coruja ou uma vela perto. Aí vem aquele termo, tá velando. É que tem alguém olhando. Vocês estão entendendo? Era assim antigamente ou não é? Hoje não, hoje é uma bagunça. Hoje a pessoa casa já pensando: se não der certo amanhã, cada um do seu lado. Antigamente não era assim, amém, gente? Tinha que ter compromisso. Por quê? Não tem mais compromisso. Hoje o sexo é banal, hoje não é algo íntimo, preservado, hoje é banalizado, hoje é comum. Por isso que os casamentos estão dessa forma, amém, gente? Mas com o Espírito Santo é diferente. Vamos aplaudir o Espírito Santo.
Com ele é diferente. Aqui mostra que José era religioso, da casa de Davi. Aqui, se você escutar aqui no 27, ó, e ela era despojada por um homem, por nome de José, da casa de Davi. Por que casa de Davi? Aqui está fazendo referência ao rei Davi. O rei Davi foi o rei que Deus escolheu para abençoar o povo. Amém? E a linhagem de Davi era uma linhagem de elite, sangue puro. Diga graças a Deus. Então aqui Deus está falando que José era da casa de Davi. José era descendente. José não tenha precisamente quantas gerações, mas ele era neto de Davi. Amém? Diga graças a Deus. Verso 28. E o anjo Gabriel se aproximou de Maria e disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre põe olho nisso aí, viu? Mais um pouquinho de olho. Todas as mulheres, diga graças a Deus. O que Deus está querendo dizer que através do anjo? Primeiro ele falou: Ave Maria. Essa saudação ela não entendeu. Hoje a gente entende o que aquele anjo estava dizendo. Oi, tudo bem? Alegre-te, diga graças a Deus. Hoje a gente entende que esse Ave Maria, o anjo estava dizendo para ela: alegre-te, não fique triste, tenha alegria, tenha prazer. O anjo primeiramente veio falar para ela ficar alegre. Então você não pode ficar triste. Uma pessoa que está preocupada, ela está alegre? Entrega a preocupação para Deus. Amém? Você tem que procurar estar alegre. Alegre. As pessoas têm que olhar para você. Como é bom ficar perto do Senhor. O Senhor é uma pessoa alegre. Gente, é tão ruim ficar perto de gente que... É ou não é verdade? Deus me livre. Então o primeiro passo é você se alegrar. Alegra. Está dando tudo errado. Como é que eu me alegro? Pelo poder do Espírito Santo. Sem Ele não dá. Quem foi alegrar Maria foi o Espírito Santo. Alegre-te, Maria. Salve ou Ave Maria. Então ela não sabia. Mais para frente a gente vai entender que ela não sabia que cumprimento era esse. Verso de número 29. E Maria, vendo o anjo, ficou... Vocês estão lendo, me acompanhando aí? Ficou o quê? Leia para mim que você leu aí. E vendo-o, ela ficou... Vocês não estão me acompanhando? No verso 28, gente. É 28? Não, é 29, perdão. Verso 29. E Maria, vendo o anjo, ela ficou... Aqui na minha tradução está dizendo perturbada. Ou confusa. Amém? Uma pessoa perturbada não é aquela que está demoniada. Não. É uma pessoa que não sabe o que está acontecendo. O que é isso? Você vê, mas não entende. Fica confuso, fica um pouco perturbada. Amém? Perturbada não é de preocupação. Nada disso. Escuta isso. Verso 29. E Maria, vendo o anjo, ficou confusa com o que ele disse. Pôs-se ela a pensar que tipo de saudação era aquela. Então, quando o anjo falou para ela: Ave Maria. Aqui mostra o que a gente entende. Isso é estudo teológico. Diz o texto que o anjo apareceu para ela na casa dela. Amém? Aonde ela estava? Em casa. Se você ler, você vai entender. Ela estava em casa. Ela estava sendo despojada. Naquela época, a mulher, ela mesmo fabricava o seu enxoval. Amém, gente? Imagina, aqui agora é conjuntura minha. Eu imagino ela lá dobrando esse enxovalzinho, né? Aquela alegria porque vai casar. Amém, gente? Ela lá dobrando, guardando o enxovalzinho dela na cômoda. Isso é conjuntura minha, não está escrito isso não. Aí de repente por trás dela um clarão, uma luz incandescente. Imagina
traduzindo ela com medo, porque quem não ficaria? Sim ou não? Poxa, que negócio é esse? Do nada, um anjo dentro do meu quarto. Ficou com medo, aí ele falou: calma, fique alegre, não tenha medo. Vocês estão entendendo? Alegre-te, não fique com medo, não fique perturbada, alegre-te, pois eu fui te enviado para te dar umas boas novas. Eu vim te trazer uma informação fresquinha do céu. Eu vim te trazer notícias de Deus para tu. Você vai receber o Espírito Santo e ele vai gerar um menino dentro de você. Amém? Isso aí o anjo falando. Eu estou traduzindo se fosse o dia de hoje. Então ela, no verso 29, vendo o anjo, ela ficou perturbada, ou ficou apreensiva com o que ele disse, e pôs-se a pensar que tipo de saudação era aquela. Ela não sabia, porque, para quem não sabe, a Virgem Maria, ela é judia, ela não é romana. O anjo que apareceu trazendo uma saudação romana. Ave César. Amém, gente? Era uma saudação de cultura romana. Qual era a saudação dos judeus? Shalom. Quem está entendendo? Shalom Adonai, Shalom Aleichem. Essa era a saudação de um judeu. Maria era judia. Apareceu o anjo, Ave Maria. Que negócio é de ave? Vocês estão entendendo? O que é isso? Qual é essa saudação? Como que é essa saudação? O que você está querendo dizer? Aí o anjo apareceu para ela e falou: não fique com medo. Verso de número 30. E o anjo lhe disse: não temas. Essa palavra temas é ter medo. Amém, gente? Você viu que ela não estava perturbada, não, nada disso. Ela estava ali atônita. Meu Deus, o que está aqui? O que está acontecendo? Porque ela nunca tinha visto um anjo. Nunca tinha visto um anjo na vida dela. Foi a primeira vez que ela viu. Diga graças a Deus. Meu irmão, a Virgem Maria tinha 13 anos. Fala 13. 13 anos. 13 anos, sabe alguma coisa? Sabe nada. Ela tinha 13 anos de idade. Então ela viu aquele anjo e ficou assustada. E o anjo disse: não tenha medo, Maria, porque tu achastes graça diante de Deus. Amém? Essa palavra graça, eu marquei aqui, cheia de graça. Essa expressão indica plenitude da graça. Plenitude, está cheia, transbordando da graça de Deus. Maria recebeu de Deus, cheia da presença. Maria recebeu de Deus o poder, cheio da presença e do amor divino. Diga graças a Deus. Quando o anjo falou para ela: Maria, cheia de graça, ele estava dizendo: olha, você está recebendo a plenitude da graça. Você está recebendo o melhor de tudo. A graça de Deus. Tem gente que pensa que dinheiro é o melhor de tudo. É a graça de Deus. Você tem que buscar a graça na sua vida, buscar ser cheio dessa graça. Diga assim seja, e as coisas vão andar bem. Continuando, o anjo disse: não temas, Maria, porque tu achastes graça diante de Deus. Verso 31. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Este será grande diante do Pai, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então aqui o anjo estava falando: olha, não é José que é o pai, é Davi. Mas estava falando do poder, da divindade que vem lá do trono de Davi. Diga graças a Deus. O poder de Davi, seu pai. Verso 33. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Verso 34. Então disse Maria ao anjo: como isso é possível, vendo que sou virgem e não conheço homem algum? E o anjo lhe disse: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti.
Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Diga graças a Deus. Então o anjo falou para ela: quem vai fazer esse milagre é o Espírito Santo. Quem é que faz o milagre na nossa vida? O Espírito Santo. Quando a terra era sem forma e vazia, Deus Pai falou para o Espírito Santo: haja luz. Quem é que formou a luz? O Espírito. Ele que operou esse milagre. Diga graças a Deus. Você vai olhar para aquilo que está sem forma, para aquilo que está vazio, e vai profetizar coisa boa para aquela pessoa. Diga graças a Deus. Porque você está cheio da graça. Amém? E quem está cheio da graça tem fé. Diga assim seja. A Virgem Maria falou: como isso é possível, sendo que eu não conheço homem nenhum? Ele falou: olha, quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Vai nascer um menino de você, e o reino dele será para sempre. Aí ela falou assim: eis aqui a tua serva, seja feita a sua vontade. Vamos aplaudir o Senhor. Eis aqui a sua serva. Agora não, nós queremos fazer a vontade nossa e não a vontade de Deus. Ah, mas como isso é possível? Só creia. Isso que ela estava dizendo: olha, eu não sei como. Eles nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Quem está entendendo, pai? Nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. Ela só acredita. Só acreditou. É exemplo para nós. Ela creu. Ela disse: olha, eu não sei como isso é possível, mas eu estou aqui. Seja feito conforme a sua vontade. Depois você vai para a sua casa e leia a oração que ela fez para Deus. Amém? O que é para você fazer? Ler a oração que a Virgem Maria fez para Deus. Aprende com ela. Aprende lá com ela como é que ora. Diga graças a Deus. Por ela ser mãe de Deus, ela também precisou de orar a Deus. Amém? Tem gente que se acha autossuficiente. Nem a Virgem Maria se achava autossuficiente. Ela sabia que precisava de Deus. Ela sabia que precisava de Jesus, porque o reino dele é para sempre. Diga assim seja. Então, procure buscar mais a Deus. Procure fazer o que o padre falou: chama as coisas que não são como elas já foram. Vai Ezequiel para acabar. Ezequiel 37 está escrito lá assim, ó. Deus pegou Ezequiel e levou ele no cemitério. É do padre. Deus levou Ezequiel no cemitério. Levou. Estava cheio de osso em cima da terra. Deus olhou, Deus falou para Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Nós, muitas das vezes, olha o osso seco e fala que não tem mais jeito. Poderão reviver esses ossos? Uma pergunta que Deus fez para Ezequiel. A pessoa olha aquela situação, ela fala: não tem mais jeito, porque ela não crê no Espírito Santo. Que se você crê no Espírito Santo, tem jeito sim. Aí o Ezequiel falou para Deus: tu podes. Amém? Deus perguntou para ele: poderá reviver esses ossos? O Senhor pode. Então fala com o osso. Ezequiel, conversa com o osso. Fala comigo: a palavra tem poder. Gente, Deus mandou Ezequiel falar com os ossos secos. Ó, era um monte de ossos secos. Profetiza, Ezequiel, sobre os ossos secos. Profetiza e diz-lhes: o Senhor vos fará reviver. O Senhor vos fará entrar o Espírito Santo em vós. Amém? E está escrito em Ezequiel 37:7. E profetizei como ele me deu ordem. Quem está te dando ordem aqui? Deus. É Deus que está mandando você chamar as coisas que não são como se já fosse. Começa a falar: já estou curado. Já estou curado. Amém? O médico foi lá e falou: você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Aí você sai de lá e fala: eu vou viver. Está repreendido. Porque é o Espírito Santo. É ele que vai. Não é médico não, meu filho. Tá, o médico é limitado igual eu. Amém? A pessoa
casamento, fala, ih, acabou, tá frio, não tem mais jeito. E nós caímos nessa. É melhor largar, né? Melhor abandonar. Mas o Espírito está falando, começa a profetizar nos nossos ciclos. O Espírito Santo vai ressuscitar meu casamento. Amém? Quem vai fazer é ele, não é tu? Só creia. A obrigação nossa é falar. Diga-se seja. E profetizei como se me deu ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, houve um barulho. Amém, gente? Quando a gente começa a profetizar, começa a acontecer umas coisas para tentar parar. Não para não. Continua. Não fica com medo do barulho não. Não fica com medo do reboliço. Mas eu comecei a rezar, ficou pior. É aí que o bicho pega. Continua. Continua orando. Continua profetizando. Diga assim seja. Vamos ler rapidinho? Posso ler? Posso ler? Ezequiel 37:7. É lá no Velho Testamento. Ezequiel 37:7. Achei Ezequiel. Olha, caiu em cima, rapaz. Que beleza. Ezequiel 37. No versículo. Eu vou ler rapidinho. Se quiser abrir, escuta aí, só escuta. Ó. E a mão do Senhor veio sobre mim. Esse mim é Ezequiel. E a mão do Senhor veio sobre mim e me colocou para fora. E no Espírito do Senhor ele me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Amém? O Espírito do Senhor pegou Ezequiel e levou ele para um vale que estava cheio de ossos. Um vale, ó, montanha, vale. Amém? Olha para o padre, ó. Montanha, vale. Amém? O vale é uma montanha para baixo. Quem está entendendo? Quem entendeu ele? Quando você fala com os negócios de física, o que é isso? Vale. Vale é uma depressão grande. Então aqui está falando que o Espírito Santo levou ele no vale, não na montanha. Levou no vale, levou para baixo, e me fez passear, me fez andar ao redor dos ossos, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muitíssimo secos. Olha só que legal. Então ele olhou e viu que era um vale, estava cheio de ossos, e os ossos estavam sequíssimos. Muito secos, é sequíssimos. Quem está entendendo? O osso seco nem o cachorro quer. Nem o cachorro quer. Se tem tutaninha, ele dá lá, né? Mas seco não serve para. Muitas das vezes o casamento está seco. Muitas das vezes a sua saúde não está dando para nada. Continua. E a gente fala, vai morrer. Cuidado, hein? E disse Deus: meu filho, poderão reviver esses ossos? E eu respondi: tu podes, ou tu sabes. Esse tu sabes é porque ele sabe fazer, e tu podes é que ele tem o poder. Diga graças a Deus. Tu sabes. Poderão reviver esses ossos? O Senhor sabe fazer isso. O Senhor pode. Amém? Novamente ele me disse: então profetiza sobre os ossos secos, e diz aos ossos secos: ossos secos, escutem a palavra do Senhor. Amém? Escutou aqui? O que ele falou? Ossos secos, escute a palavra de Deus. E você não quer escutar a palavra de Deus? Tem que escutar. Ossos secos, assim diz o Senhor. Amém? Se você falar o que você está vendo, não vai dar certo. Mas você vai falar o que não dá. Deus chama as coisas que não existem como se já existissem. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Aí Deus falou para ele: então conversa com os... É coisa de doido conversar com um negócio que não tem vida. Mas aí que entra a fé. Diga graças a Deus. Assim diz o Senhor, ó. Verso de número 5. Assim diz o Senhor. Não é o padre que está dizendo, não é tu que está dizendo. Você só está sendo
voz. Você está sendo só o instrumento. Diga graças a Deus. Não é o Pai que está dizendo, é a Deus. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre em vós, e vocês viverão. E eu colocarei tendões sobre vós, e eu farei crescer carne sobre vós, e eu cobrirei peles sobre vós, e eu porei o meu espírito sobre vós, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, antes de acontecer, Deus mandou ele falar. Fala assim: antes, não dorme não, fala antes de acontecer, eu vou falar. Cuidado com o que você fala, hein? Se você falar coisa ruim, aí vão falar para você: ô boca, chama as coisas que não são como se já fossem. Em vez de você falar assim: eu estou desempregado, não. Pela fé eu já estou trabalhando em nome, e creia naquilo que você falou. O peixe morre pela boca. Amém? Água mole e pedra dura. Até que fura. Seja água mole, por mais que a pedra seja dura, meu filho, não tem nada para ela. Jesus está falando para você falar com os ossos secos. O filho está nas drogas, chega, às vezes vai buscar ele lá na sarjeta, e a pessoa xinga, não aguento mais, e começa a falar coisas negativas. Já estou vendo morrer. Tem uma irmã na igreja que o filho dela ficou o dia inteiro pedindo um carote de pinga, enchendo os pacovar dela por causa do carote. Ele era viciado no álcool. Amém? Dia inteiro perturbando ela, o dia inteiro, no sábado. Deu 10 horas da noite, ele foi lá e não deixava ela dormir, fazendo barulho, querendo pinga. Ela sabe que é uma pessoa injuriada, cansada. Por que você não morre, praga, e dá descanso para mim e para seu pai? 2 horas depois deu um ataque fulminante dele e morreu. Vocês estão entendendo? Então eu tenho que jogar vida e não morte. Eu não aguento mais esse homem. Morre! Ainda fala um nome pior que praga. A palavra tem poder. Policie-se. Se eu não posso te abençoar, não me irei amaldiçoar. Não vou, porque a palavra tem. Olha o que Deus está mostrando para Ezequiel. Fala para Ezequiel os ossos. Fala para os ossos que eles vão viver. Fala para os ossos. Meus amigos. Na Karen, vou falar da Karen aqui agora. O médico falou para ela que ela e o Robson nunca ia ter filho. Principalmente o Robson. Eu, sacerdote, conheço esse poder. Comecei a profetizar no ventre dela. Já vejo 2 embriões aí dentro. Água mole. Qual que você acha que vai prevalecer? Não é o padre que fala o milagre, é o Espírito. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Aí, tá? Agora eu estou orando a Deus para Deus mostrar no ultrassom as crianças. Mostrar o sexo, né? Amém? Porque ela fez o ultrassom, Deus deixou ela, não mostrou para ela não. Deus vai mostrar. Estou orando para Deus mostrar. Diga amém. E quem vai fazer isso? O Espírito. É simplesmente, eu creio. Acabou. E nada tira isso de mim. Diga graças a Deus. Vocês estão entendendo? Tinha gente que falava para ela: não, isso é gravidez psicológica. Isso é gravidez psicológica. O inimigo quer que a gente não creia no que nós está falando. Seco, o osso estava seco. No caso, o ventre, né? As trompas, né? Não, né? Como é que chama lá? O ovário. O ovário. Amém? Vai falando, água mole, pedra dura. Daqui uns dias eu vou estar consagrando as crianças em nome. Quem vai fazer isso? O Espírito. Vamos aplaudir ele mais uma vez. No verso 7, para terminar. Então eu profetizei como havia me dado ordem. Amém?
Escuta isso. Eis, ou, quem está te dando ordem é o Espírito Santo. Então profetizei como me deu ordem. Então profetizei como ele me deu ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, ou um reboliço, ou um barulho, dependendo da sua tradução. Ruído, reboliço e barulho é a mesma coisa. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que houve um reboliço, e os ossos começaram a se juntar, cada osso ao seu osso. Amém? Escuta aqui o padre. Ele começou a falar, o osso que estava lá longe, o osso veio andando sozinho, e grudou no fêmur, veio o osso da costela, grudou, foi juntando, foi formando o corpo de novo. Diga, isso aqui é, se você não acreditar, o problema é seu. Amém? É Deus, hein? Você não crê no poder de Deus, não? E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas ainda não havia fôlego de vida neles. Então Deus me disse: profetiza ao vento, profetiza, ó meu filho, diz ao vento, assim diz Deus, veio dos quatro cantos vento, e sopra o fôlego sobre estes mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele me ordenou, e o fôlego de vida entrou neles, e eles viveram e se levantaram sobre os seus pés, e era um exército extremamente grande. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Era um exército. Meu irmão, Deus pode fazer sem você, mas Ele não vai. Não vai. Ele quer que você fale. Abençoa seu casamento, em vez de ser amaldiçoado. Abençoa seu marido, abençoa sua esposa, em vez de ser falar mal. Abençoa seu filho, abençoa seu patrão, que miserável, que unha de fome, mão de vaca, não é? Nem quer trabalhar direito porque não paga bem. Não, trabalha como se fosse para Deus. Abençoa, diga graças a Deus. E profetiza. O que é profetizar? Profetizar é chamar as coisas que não são como se já fossem. Eu falei para o irmão assim, ele queria casar, né? E ele não tinha nem namorado. Ô padre, eu quero casar. Aí eu falei, mas calma, qual é o nome da pretendente? Aí que tá, não tem. Não tem. Eu falei para ele, então você vai anotar as características da sua noiva, mesmo que você não. Amém? Estava seco o osso, estava seco. Aí ele colocou lá, colocou todas as características. Ele falou, é uma baixinha, cabelinho preto, eu não lembro tudo hoje, né? Mas ele colocou detalhe, olho preto, olho preto, ele colocou detalhe, escreveu tudo certinho, trouxe. Aí eu rezei por ele, aí ele falou assim, padre, eu conheci ela. Já conheci ela. Começou a namorar. Aí ele falou, agora eu quero casar com ela. Eu falei para ele assim, qual é o mês que você quer casar? E o ano? É esse ano, dezembro. Qual é o dia? Dia 15. Acredite se você quiser, dia 15 de dezembro de 2018 ele casou. Dia 15 de dezembro de 2018. Estava lá no cartório. Vamos aplaudir Jesus Cristo. Mas por quê? Profetizou nos ossos secos. Amém, gente? Profetiza, não aceita não. Ó, a saúde está ruim, começa a falar que está bem. Não conta derrota para os outros não. Amém, gente? E quando tu for abrir a boca, é para chamar as coisas que não são como se já fossem. Aprenda isso. Tudo é possível aquele que crê. Fala, tudo é possível aquele que crê. Agora repete, o peixe morre pela boca. Agora você quer viver ou quer morrer?
Então fala, o peixe vive pela boca. Vamos aplaudir Jesus. Eu tenho fé, fé em Jesus de Nazaré. Eu tenho fé em Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele é meu guia, a minha estrela, a minha vida é uma beleza. Ele é meu, a minha estrela.